graça aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Uma igreja saudável. Então nós, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver o que é realmente uma igreja saudável, uma igreja saudia, vamos assim dizer, né? Com saúde, uma igreja forte, uma igreja que tem disposição para servir ao Senhor. Então, no texto que nós acabamos de ler, carta de João, 2 João, capítulo 1, verso 7 em diante, nos fala a respeito das necessidades que nós temos como igreja de Jesus Cristo, de ser uma igreja saudável. Sempre que se fala da igreja, ou a respeito da igreja, provavelmente se fala ou se pensa na igreja do primeiro século do Novo Testamento, ou seja, a igreja primitiva. Então, logo a gente pensa nisso, né? Logo pensa nisso. Quando se fala de igreja, vem à nossa mente isso, a respeito da igreja primitiva. Muitos que dizem como seria bom fazer parte da igreja, da igreja naquele tempo. De fato, ser membro de uma igreja organizada pelo apóstolo Paulo e por outros servos de Deus no passado, seria realmente um privilégio ser membro de uma igreja assim, não é? Ou mesmo ser membro de uma igreja pastoreada pelo apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, né? Então, era também, sem dúvida, um privilégio, né? Mas, no entanto, todas essas igrejas do passado, elas enfrentaram grandes problemas, todas elas. O que se imagina é que naquele tempo não havia problema nenhum. Não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Tanta tecnologia, tanta coisa boa e ruim também. Não havia tanta heresias como hoje há, não é? Mas, no entanto, os problemas sempre existiram. E principalmente na igreja. Não existe igreja sem problemas. Tem problemas mais sérios, né? Mas todas têm. E nós devemos estarmos o quê? Preparados para enfrentar os problemas. Não é fugir dos problemas, porque tem muitas pessoas que acham que fugindo, né, dos problemas, que ficarão livres deles. Será? Para onde nós formos, os problemas nos acompanharão. Para onde formos. Não é como diz a palavra de Deus. Para onde vai a madeira que não vai o machado? Não é? Não tem jeito. Então não é fugindo dos problemas, mas é encarando. Não é? O difícil é encarar os problemas, dificuldades, as lutas, mas encarar de uma forma, né, firme, com firmeza, né, porque é assim que os problemas serão resolvidos, não é fugindo. Essa igreja está com problema, eu vou sair dela. Eu vou procurar uma igreja que não tem problema. Você vai achar onde? Aqui na terra. Vai achar onde? A igreja, meus irmãos, ela é formada de seres humanos. E é bom que a gente saiba disso.
E se é formada de seres humanos, elas têm problemas. Todo ser humano tem problema. Não há quem possa dizer, eu não tenho problema. Não é? Quem é que não tem problema aqui? Não é? Quem é que pode dizer, eu? Eu não tenho. Eu não estou levantando a mão dizendo que eu não tenho, não. Eu tenho muitos. Não é? Mas a realidade é essa. É que todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas na família, fora da família, não é? Problemas financeiros, problemas espirituais, problemas diversos. E nós precisamos aprender a conviver com eles, lutando contra o mal, combatendo o mal das nossas vidas, né? Mas sempre confiados no poder, na proteção do nosso Deus, porque é o único que pode nos livrar, que pode nos guardar dos problemas, é Deus, e mais ninguém, né? Mais ninguém nesta vida. Ora, se nós olharmos para os problemas das igrejas do passado, nós vamos ver que houve, né, em algumas igrejas do passado, muito mais problemas do que o que nós enfrentamos hoje, na realidade, né? Ou os mesmos, pelo menos, ou os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. As igrejas do passado tiveram problemas como as de hoje. Todas elas têm. Então, nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Não é fugir dos problemas, de jeito nenhum. Então, tiveram aquelas igrejas como, por exemplo, a igreja de Corinto. Quantos problemas houve ali na igreja de Corinto? Uma igreja que foi, né, organizada pelos apóstolos. Mas tiveram aquelas igrejas tiveram problemas diversos. Dentro da própria igreja, teve problemas sérios, né, intrigas, ciúmes, inveja, porfias, não é? Foram igrejas que enfrentaram tudo isso. Mas quem foi que deu graça àquelas igrejas a permanecerem firmes? Deus. E o nosso Deus é outro. O nosso Deus não é o de Paulo, não é o de João, não é dos apóstolos, não é de todos os servos de Deus no passado, não é o mesmo Deus. Nós não cremos no mesmo Deus das providências. Então, esse mesmo Deus que cuidou da sua igreja no passado, ele está cuidando da sua igreja do presente e vai continuar cuidando da igreja futura, porque nós todos aqui vamos passar, né? Em breve, né? Em breve passaremos daqui para a eternidade, para desfrutarmos das bênçãos prometidas que Deus nos prometeu, não é? Mas vamos aproveitar enquanto nós temos oportunidade, temos força, temos condições, vamos enfrentar os problemas, vamos lutar contra o mal, né? Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo permaneça fiel, né? Ela permaneça com vigor, permaneça saudável. Não vamos prejudicar a igreja. E com que a igreja é prejudicada? Com o mal, com o pecado. Cada vez que nós pecamos, é bom que nós tenhamos essa consciência, que não somente ofendemos a pessoa de Deus, mas também a igreja. Mas também a igreja de Deus. Cada pecadinho nosso, pequeno, por menor que seja,
não é? Prejudicamos a igreja de Deus. Quebra-se a comunhão. Não é o que nos ensina a palavra? Se um membro do nosso corpo ficar enfermo, o que acontece? Todo o nosso corpo ficará doente, estará enfermo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. Somos membros individuais, não é? Um dos outros. Mas fazemos parte do mesmo corpo, que é a igreja. Então, todos devem ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação. Que se toda a igreja, não é, em particular, se todos os membros tiver esse cuidado, para não prejudicar a igreja, para não ofender a igreja, essa igreja vai ser uma igreja saudável, uma igreja forte, né, espiritualmente falando. Então, esse deve ser o nosso alvo. Cada um deve ter essa preocupação. Eu vou fazer o possível para não prejudicar a minha igreja, que é de Cristo. Que é de Cristo. É a forma da gente falar a minha igreja. Mas, na verdade, a igreja é do Senhor. Não é? Nós fazemos só parte, que já é um privilégio muito grande, né? Altíssimo. Um privilégio que não é para todos. Infelizmente, não é para todos ser membro, né, ou participante do corpo de Cristo. Não é. Sabe por quê? Porque nem todos foram escolhidos por Deus para fazer parte deste corpo. Nem todos. Dentre as criaturas humanas, nem todos nasceram para fazer parte desse corpo espiritual de Cristo. O que nós, de fato, fazemos. E às vezes, meus irmãos, não pensamos nisso. E achamos até que não tem importância nenhuma, né? Fazer parte da igreja. Sim. Mas que igreja? Se for só igreja como denominação, não tem tanta importância assim mesmo. Mas como igreja de Cristo, a coisa muda. Como igreja de Cristo, a coisa muda. Então você tem um compromisso sério com Deus. Você assumiu no ato da sua conversão, no ato do seu batismo, não é? Quando você assumiu o compromisso de ser membro da igreja, não é? Não somente corporalmente, mas espiritualmente, você tem um grande compromisso de viver uma vida íntegra, uma vida dedicada, uma vida consagrada ao serviço do Senhor. Não é? Então, precisamos atentar para isso. Mesmo a igreja do apóstolo João, nós falamos da igreja primitiva, né? E quero dizer ainda mais, os irmãos, que lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 1, nós vemos ali coisas estarrecedoras. Pessoas, né, que faziam parte da igreja, né, e que se atreviam até mesmo, né, tomar a mulher do seu pai como mulher. Não, é horrível. Né? É a palavra de Deus. Por favor, dona Aurora, leia para mim, por favor. 1 Coríntios 5, primeiro. É brincadeira? Dentro de onde? Pois é. Pessoas que faziam parte da igreja. Que nem mesmo os ímpios, os incrédulos fariam. Muitos não fariam isso.
não é? Mas houve alguém que fez isso. E Paulo estava recriminando. Paulo estava combatendo aquele pecado ali, não é? E mais grave ainda, que não houve quem combatesse. Precisou que Paulo viesse combater, né? Para tirar aquela pessoa imoral do seio, né, da igreja. Então, meus irmãos, a igreja do passado não era perfeita, não. Como a do presente também não é. Nós vamos sermos aperfeiçoados. Estamos no processo de aperfeiçoamento. Mas a promessa de Cristo é que lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que Ele vai completar essa obra, né? A obra em cada um de nós, Ele vai completar no dia de Cristo, ou na volta do Senhor, ou na nossa partida para a eternidade. Então não vamos imaginar que a igreja ela é perfeita, ela é santa. Quando eu falo, né, que todos são santos, né, santos e santas, e são mesmo, porque são o quê? Separados. E nós devemos primar pela santidade, porque se nós não primarmos pela santidade, a palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá o quê? O Senhor. Não é? Muitos chegam a se estribar nesse ponto, né? A igreja não é perfeita, homem nenhum é perfeito, não é mesmo, mas não é por isso que você deve se atirar no pecado, porque você não é perfeito, porque eu não sou, mas nós devemos fugir do mal e da aparência do mal, né? Buscar santidade se busca, né? Santidade se busca. E para você buscar a santidade, você tem que abandonar alguma coisa. Você tem que deixar para trás o mal, tem que deixar para trás o pecado, não é? Se você quer se santificar, não é? Então você tem que ir abandonando, deixando o mal, o pecado, que lhe tortura, que lhe escraviza, e buscando a graça, o poder, a força no Senhor, porque é através dele que vem essa força, né? Esse poder. Então, a palavra do Senhor diz aqui, mesmo a igreja do apóstolo João enfrentou problemas com os falsos mestres, negando que Cristo tenha vindo em carne. Era esse o ensinamento da época, dos falsos, daqueles que não criam em Cristo, ou que ele veio como o verbo que se encarnou, não é? Mas a palavra de Deus nos diz claramente que Cristo veio em carne, e nós precisamos crer nisso, acreditar, pregar essa verdade, porque se nós não cremos que Cristo veio em carne, nós estamos dizendo que ele não tem condição de ser o quê? Nosso substituto. Ele veio em forma humana, morreu como homem, né? Em nosso lugar, mesmo sendo ele Deus. Mas ele morreu como homem. Como Deus, ele não poderia morrer. De modo nenhum. Deus não morre. Deus é eterno, não é? Mas como homem, pelo fato dele ter vindo em carne com esse propósito de assumir os nossos pecados e morrer por eles, ele veio em carne, conforme promessa do próprio Deus, lá no Éden. E da semente da mulher, ele enviaria um, que ia fazer o quê? Esmagar, né, a cabeça da serpente. E ele veio.
né? Então, primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quanto tempo ele habitou entre nós? Como homem, 33 anos, né? Tendo 3 anos exclusivos do seu ministério santo sagrado, não é? Mas viveu como homem, né? Agiu como homem, com exceção feita do pecado. Só não tinha pecado. A única diferença de Cristo para nós é que ele não pecou. E pelo fato dele não ter pecado, ele também não adoeceu. Não consta na Bíblia que Jesus em momento nenhum tivesse doença. Já observaram isso? Em momento nenhum da Bíblia, em canto nenhum da Bíblia, não diz que Jesus ficou doente. Não. Sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu, né, frio, outras coisas, mas como todo ser humano. Mas doença não. Por quê? A doença, muitas vezes, não são todas as coisas, mas muitas vezes são consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, não é verdade? Das nossas desobediências à ciência, tanto a ciência da medicina, como outra coisa qualquer. Então, são consequências. Você não pode comer determinada coisa, você vai e come. Você não pode beber, você vai e bebe. Então, você adoece, não é? Por desobediência. Não é isso? Por desobediência. O médico chega para você e diz, olha, se você comer isso ou aquilo, ou beber isso ou aquilo, você vai morrer. Mas tem muitas pessoas que dizem, eu prefiro morrer. Não é? Como muitas pessoas também dizem, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não quero ser crente. E aí? Não é isso? Ele vai pagar o preço da sua desobediência, sem dúvida alguma, né? Então, nós precisamos atentar para o que diz a palavra aqui. Devido. Pois é, mas aqui, mas veja bem, tem aquela questão também, não é? Que às vezes a gente imagina, até pensa nisso, de modo geral, né? Às vezes a gente pode até pensar. Mas agora que a gente pensa, o problema é da consciência. O problema é da consciência. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você acontecer que adoeça, mas que você não fez. Você fica com o quê? Com a sua consciência em paz. Não aconteceu isso porque eu comi, nem porque eu bebi, nem porque eu fiz determinada coisa. Mas porque aconteceu. Você já fica o quê? Em paz. Você já tem um lugar para se apegar de alguma coisa, de um consolo, vamos assim dizer. Já tem uma coisa para você se consolar, que você não fez, que você não transgrediu, né? Então, mas quando a gente faz, o peso da consciência é maior. Olha aí, eu não obedeci, eu desobedeci. E quando nós pecamos, não é assim que acontece, irmão? Quando nós pecamos, não é assim que acontece? Se eu tivesse ouvido a Bíblia, a palavra de Deus, ou a Deus mesmo, né, eu não estaria passando por isso. Não estaria. Então, o que é certo, ou melhor, o certo é a gente não fazer a coisa errada. Não é? Sempre fugir de fazer o que não convém se fazer. Então, devido à igreja, então o apóstolo João escreveu suas cartas para trazer a igreja de volta aos verdadeiros rudimentos da fé. Cada igreja precisa crescer no conhecimento da verdade. E assim as heresias vão
dissipando ou sendo dissipada. Quanto mais nós conhecemos, irmãos, a verdade, nós fugimos do erro, da mentira. Só se pode fugir da mentira conhecendo a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade, ela tem poder para quê? Para libertar. Não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a Bíblia, mesmo de verdade, nós vamos nos ser libertos de muitas coisas ruins da nossa vida. O que está nos faltando é conhecimento da verdade, é conhecimento da Bíblia. E nós aconselhamos aos irmãos a lerem mais a Bíblia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, que é a verdade divina, que é a palavra de Deus verdadeira, nós temos capacidade de entender o mal. Quem conhece bem a Bíblia, pouco é iludido com as heresias. Pouco é iludido ou vencido pelas heresias. E interessante que muitas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, aceitam todo tipo de heresia como verdade. Como verdade. Não tem conhecimento da Bíblia. Né? Mas o apóstolo João orientou os irmãos naquela época que, quanto a esses falsos mestres, que eles não fossem recebidos em suas casas. João chamou a atenção dos irmãos. Irmãos, não recebam esses mestres do mal, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores de doutrinas, né, que não estão na palavra de Deus, que são errôneas. Né? Então, a palavra de Deus, o apóstolo João, ele orientava aqueles irmãos. Para quê? Nem sequer recebessem em suas casas. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos despreparados, né, desavisados quanto ao mal, né, doutrinário, que abrem as suas portas para qualquer tipo de pessoa. Ah, mas em nome de Deus eu aceito tudo. Não é assim não, irmão. Ah, vem em nome do Senhor, tá bom. E quando foi que o diabo veio em nome dele? Quando foi que o diabo veio em nome dele? Quando o diabo vem em nome dele, quantos aceitam? Ele. Poucos, ou ninguém. Sim, mas é isso que eu estou. Mas o diabo vem em nome dele? Não vem. Ele vem, desde que vem em nome do Senhor. Né? Depois que a pessoa vai pesquisar a Bíblia, a pessoa está vendo que vem em nome do Senhor, está tudo errado. Exatamente. Mas, então, veja bem, então a gente precisa tomar cuidado. Né? Não é porque vem em nome de Deus, que está falando de Deus. Né? Eu me lembro agora do pastor Júlio Rosa, né? Júlio Rosa, não é o pastor Júlio que vai chegar não, viu? Né? É Júlio Rosa que já faleceu. Ele dizia assim que fugiu a palavra, mas era bem interessante, né? Fugiu. Mas que o diabo, ele só vem, ele vem em nome de Deus para enganar. Para enganar. Porque se ele viesse em nome dele mesmo, ninguém aceitaria. Eu sou o diabo. Quem que ele vai se apresentar assim? Eu sou o diabo. Me ouçam que eu sou o diabo. Mas ele usa pessoas, sabe como, irmão? Pessoas que você confia, você acha que é servo de Deus mesmo, que é crente, ele pode ser usado pelo diabo. Aliás, por falar nisso, muitos crentes, até hoje, os dias de hoje, se inflama se alguém lhe disser, você pode estar sendo usado pelo diabo. Eu pergunto a vocês, o crente
pode ser usado pelo diabo em alguns momentos? Pode. Exatamente. Não é? Jesus mesmo disse a Pedro, não é? Chamou Pedro de quê? Ele não era Satanás, assim como pessoa, não é? Mas estava sendo usado pelo Satanás. Não é? Para uma falsa compaixão. Não é? Oh, Senhor, não faz isso contigo. Não, tu viste já o que foi que aconteceu contigo. E agora tu vai, agora... Porque ele disse, para trás. Meus irmãos, nós podemos... Fala, Porto. E Pedro, exatamente. Pois é, para trás de mim, Satanás. Não é? Então, ele mandou que o diabo ficasse atrás dele. Não é? Então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, não vamos, observe os irmãos, o que lá em outro texto diz, lá acho que em Efésios, se eu não estou enganado, né? Diz assim, não deis lugar ao diabo. E às vezes, meus irmãos, nós damos lugar ao diabo agir em nossas vidas. E a gente precisa tomar muito cuidado. Cada vez que nós damos vazão à nossa carne, ao nosso ego, a nossa carne, nós estamos dando lugar ao diabo agir. Como é, Flor? Fala aí. Então a gente precisa tomar muito desses cuidados, não é? Então Paulo disse, Pedro, ou melhor, João, ele disse aqui, né? Não recebais em vossas casas tais pessoas, não é assim? Porque vai lhe encher de dúvidas. Aquilo que você aprendeu certo, ele vai torcer tudo, não é isso? Vai torcer tudo. E você vai ficar confuso. Você vai ficar confuso. Então, se você não estiver seguro nas Escrituras, não se atreva a ouvir certas doutrinas. Certas doutrinas más, que eu quero dizer. Né? Então, que não seja da palavra de Deus. Então, porque é possível que o homem possa ser usado como instrumento nas mãos do inimigo para prejudicar a igreja. E geralmente isso acontece quando você diz, não, mas não, fulano, dona fulana, seu fulano, né, ele conhece a Bíblia, ele conhece. Né? Às vezes conhece, mas desobedece. Mas não obedece, não cumpre. Só conhece. Até certo ponto, de forma distorcida. Então a gente precisa tomar cuidado. O que se percebe que em todo o tempo, e isso é maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Aliás, antes eu queria dizer que João dá uma dica para cada um de nós aqui, né? Para aqueles que recebem em suas casas qualquer um que venha em nome de Deus. Cuidado com os espíritos. Cuidado. Não é todo que vem em nome de Deus que é de Deus. Lá no capítulo 4 de João, versículo 1, eu gostaria que alguém lesse para mim, né? Diz lá os cuidados que nós devemos ter. Alguém achou? Carta de João 4:1, da primeira carta. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito que procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aí, não é isso? Não dê crédito a todo o espírito, não. A todas as vozes. Eu ouvi uma voz me falou. Que voz? De quem foi a voz? Né? Então a gente pode crer em todas as vozes? Não. Né? Não. Então é preciso saber
a origem, de onde procedeu e de onde está procedendo essa voz. Está vindo de quem? Né? Esses ensinamentos. Está vindo de quem? É provindo de quem? Se não é de Deus, não dê crédito. De jeito nenhum. Porque a palavra do Senhor é muito poderosa, não é? E nós precisamos crer nessa verdade. Mas, voltando ao assunto que eu queria, era o seguinte: o que é maravilhoso é que não fomos nós que escolhemos a Deus para fazer parte de nenhuma igreja aqui na terra. Quem foi que nos escolheu para fazer parte da sua igreja? Quem foi mesmo? Cristo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós fomos escolhidos, irmão, para fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo. Há muitas pessoas que se vai desce, bate no peito, fica todo eufórico, né, por fazer parte de determinada igreja, aqui na terra, que eu estou dizendo, não é? Ou denominação, eu faço parte da denominação tal. Mas você faz parte da igreja de Cristo? Porque só quem vai entrar no céu é quem faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo? Do corpo de Cristo? Porque quem vai ser levado, né, um dia é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A sua igreja. A sua igreja. Então nós devemos realmente fazer, como disse o apóstolo Paulo, examinar a nós mesmos. Se nós estamos, né, fazendo parte, e se somos de fato, verdadeiramente, membros desse corpo glorioso, puro, santo, que é a igreja do Senhor. Porque ele só vem buscar só esse corpo, essa igreja, a sua igreja, entre as igrejas. Eu me tremo muito quando eu ouço isso e leio. Ele vem buscar a sua igreja entre as igrejas. Não é? Então, que a igreja de Cristo, irmãos, está infiltrada em todas as igrejas por aí. Mas só quem vai mesmo para o céu é a igreja de Jesus. E por isso nós devemos pedir misericórdia a Deus. Senhor, me ajude. Se eu ainda não sou, me converte, me transforma, me faz membro desse corpo glorioso. Eu quero fazer parte do teu corpo, Senhor. Eu quero subir, né, contigo para a glória celestial. Este deve ser o nosso intuito, a nossa preocupação, né? E de modo que nós fazendo isso, com certeza nós vamos nos alegrar muito, né? E quando Deus nos escolheu, diz a Bíblia, que foi antes da fundação do mundo. Não foi eu que escolhi Jesus, nem você, mas foi Ele que nos escolheu. Não que Ele visse em mim, nem em você, nem em ninguém, nenhuma predisposição para seguirmos a Ele. Ele fez isso por nós, sabe, por uma razão só. Qual foi? O seu amor. Só. Porque, pelos méritos nossos, quem seria escolhido? Pelas nossas obras, quem seria escolhido? Pela nossa disposição de servir a Deus. Hoje, muitos que fazem parte da igreja do Senhor ainda não têm muita disposição para servir. Imagina, né? Uma pessoa morta em seus pecados, qual a disposição que ia ter? Não, nenhuma. Mesmo que já existisse. Mas a Bíblia diz diferente,
que foi antes da nossa existência. Então nós não temos nenhuma e não podemos ter nenhuma vaidade. Dizer, tem muitos que dizem assim, eu escolhi Jesus para servir. É falta de entendimento, falta de conhecimento. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele. Se você é servo dele, é membro da igreja dele, você dê graças a Deus que Ele te escolheu por misericórdia e graça, somente. E por isso nós nos alegramos, né? Por fazer parte desta igreja. Por isso que quando a igreja passa provações, nada melhor para sustentar a sua igreja do que esta certeza de que somos filhos de Deus e que Ele nos escolheu para formar a sua igreja. Antes da fundação do mundo, Deus sabia que essa igreja ia existir e que nós íamos fazer parte dela. E por isso que Ele nos escolheu para isso, né? Para servirmos a Ele aqui. E é por isso que nós devemos ter alegria em estar na presença de Deus, na igreja, sempre, né? Que pudermos, sempre que tivermos saúde, nós devemos estar onde? Na presença de Deus. Deus nos escolheu para isso, não se esqueça. Não foi para outra coisa, não. E por outro lado, quem é que precisa de Deus? Somos nós. Ele precisa de mim para quê? Tem tanta gente boa aí, não é, que podia servir a Deus, mas Ele olhou para mim e disse, eu te quero, miserável. E me transformou, como transformou vocês. Não é assim? Então, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor, porque Ele é merecedor da nossa glória. Que Deus assim nos abençoe.